que me fez crescer de fato na minha profissão, que eu amo o que eu faço. Então, para uma pessoa sair fora de um profissional que não é tão qualificado, o que ela tem que observar? Como que ela faz uma escolha? Supino todo mundo vai fazer. Agachamento todo mundo vai fazer. Cada um com sua limitação e da sua maneira. Porque não adianta você seguir 100% dieta se você não treina. Aí você não vai ter músculo. E não adianta você só treinar e não fazer dieta, porque você vai ter músculo e não vai ter estética. E o que te incentivou a emagrecer, a correr atrás dessa parte da saúde médica? Quando eu fui amarrar o tênis e voltou o ar. Hoje, se você estivesse começando do zero, faria algo diferente do que você já fez desde o início da sua carreira? Alô Brasil que empreende, que rala pra caramba e sonha em ficar fitness, mas nunca dá tempo de ir pra academia por causa do trabalho. Tá no ar mais um Gestão Sem Gravata, o programa que ajuda você a tomar decisões inteligentes, porque aqui a gente mostra a vida real, o bastidor de cada empreendedor. Roda a vinheta. E hoje a gente tá aqui com uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que é um exemplo de vida, que vai mostrar pra gente que é possível sim você conseguir mudar o seu corpo desde que você tenha determinação, tenha vontade e também, o mais importante de tudo, é pela saúde, certo? Então ele empreende nessa área onde ele ajuda pessoas a alcançar melhor resultado na sua saúde. E ele também ajuda as pessoas a ficar mais fortes. Vocês vão ver o tamanho do homem. Você que é fã do Incrível Hulk, não perca esse episódio, que eu tô quase falando com o Hulk aqui, vocês vão ver. Então recebam com muito carinho o Caio Agizio. Seja muito bem-vindo, Caio. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado pelo convite, estar aqui com vocês hoje. É um imenso prazer, meu. Vocês estão vendo, gente? É um homem desse tamanho, mas ele tem postura, ele fala baixinho. Mas o programa de hoje vai entregar muita coisa boa. E a gente já vai começar fazendo uma pergunta aqui pra ele bem interessante. Ô Caio, quando você chega num lugar hoje, com esse tamanhozão todo seu, assim, um lugar que você nunca entrou, as pessoas ficam realmente olhando? Tem gente que você sente julgando, fala, esse cara aí, como que é? Ah, cara, é tudo quanto é olhares, né? Tipo de olhares, admiração, julgamento. E os que mais olham, né? A gente fala até brincando, são os homens, né? Não são as mulheres, né? É uma ou outra, mas a maioria são os homens, eles ficam olhando. Alguns você percebe aquele julgamento mesmo, né? Porque às vezes a sua presença afeta, né? Ali o cara de alguma forma. Ele quer te julgar, te achar algum defeito pra falar ali na mesa do pessoal, mas normal, né? Não é que o homem tem aquela coisa, né? Do macho alfa, né? Sim, o pessoal tá sim. tudo ali tomando um cafezinho, chega um brutamonte desse, fala assim, um cappuccino pra mim, bate no balcão. Todo mundo já fica meio esperto, o que esse cara tá pensando que ele é, né? Tem isso mesmo. Que é fortão, tal. Mas deve ser bacana, cara, ter um shape assim. Eu juro que eu já tentei, gente, mas eu vou conseguir uma hora. Não precisa ser desse tamanho, mas metade disso já tava bom, né? Então, Caio, vamos voltar lá pro comecinho, então. Quero saber um pouco da sua infância. Eu tenho aqui uma foto. Qual desses é você? O do canto esquerdo. Esse aqui? É. Todo sorridente. Quantos uma anos foto bem você rara, com tinha mais ou sorriso. menos nessa época? Creio que na casa de uns 6 anos, mais ou menos. É eu, os meus primos e meu avô. Seu avô. Seu avô é vivo hoje? Não, já faleceu. Tem alguns anos já. Mas deu tempo dele ver o Caio bombado? Não deu. Uma por causa que ele morava, né, no Espírito Santo. A minha mãe é capixaba, né? E eu nasci aqui, então tinha a distância também. Então, mas se olhar aqui na foto, você tá fazendo uma pose também meio fortinho, ó. Não sei se você percebeu isso. Você quando era criança, nessa época aqui, tinha algum ídolo que você admirava? Tipo Conan, alguém forte? Ou você nem pensava nessa época em nada disso? Cara, assim, de ser forte não, mas tem os brinquedos da época, né? E os desenhos, tudo mais. Mas, assim, os meus heróis na época, assim, eram mais Cavaleiro do Zodíaco, então não tinha nada a ver com o físico, né? Sim. Então realmente você foi descobrir isso bem depois, né? Foi. E nessa época aqui, Caio, você, na foto, você tá uma criança bem sorridente, mas como você era
em termos de personalidade? Uma pessoa introvertida, mais quieta, uma pessoa alegre, comunicativa? O meu perfil é mais introvertido mesmo, tanto que essa foto ela é bem rara, né? Dando risada numa foto, tanto que hoje as minhas fotos é bem difícil dar risada, né? Meu perfil é um pouco mais fechado, né? Algumas pessoas até confundem, acham que eu sou metido, chato e tal. Mas é o meu perfil, né? Eu fui desenvolvendo como pessoa dessa maneira, né? Criando esse perfil de introvertido. A minha profissão, né? Ela me ajudou a se soltar um pouco mais, ser um pouco mais comunicativo. Mas ainda assim é um perfil bem introvertido. Entendi. E depois dessa época aqui, né, na sua adolescência, na escola, você também era bem introvertido? Você tinha amigos? Eu sou aquele introvertido que na hora que tá com amigos eu já consigo Se soltar me soltar um pouco mais. Eu sou mais introvertido num ambiente que eu não conheço muita gente, com pessoas que eu não conheço. Eu sou um pouco mais quieto, mas conhecia já me solta um pouco mais. Entendi. E então, assim, conta pra gente o começo, então, de tudo. Você se decidiu em fazer a faculdade voltada para sua área, por que motivo? Cara, eu já treinava. Eu creio que eu tinha ali mais ou menos. Foi ali na casa de 2012. Aí que eu me formei em 2017, 4 anos, 12 para 13. Eu já treinava, eu treino desde os 18, né? Vou fazer 36 esse ano. E aí eu vi um folheto da FAM. Vem fazer educação física, alguma coisa assim. E acendeu a luzinha, né? Aí eu fui atrás e comecei a fazer. Gostei, né? Tanto que tô na área até hoje. Então foi mais ou menos assim, né? Tipo, eu treinava, então já associei, né? Falei, vou buscar isso. E você trabalhava com o que nessa época? Nessa época eu tava trabalhando de ajudante geral na Topac. Trabalhava em tecelagem, né, num período noturno. Fora a Topac, você trabalhou já em outros lugares antes de ser personal? Trabalhei na Topac, trabalhei na NET, trabalhei numa empresa chamava Fênix do Oriente, na parte de call center, né? Eu não trabalhei em tantas empresas, né? Eu comecei a trabalhar com 18 anos. Mas aí logo depois da NET, foi aí que eu fui desligado da NET e já tava meio que ali nos estágios da faculdade, aí foi que... Mas foi sempre na área de administrativa e comercial que você trabalhou? Ou você trabalhou em produção? Área técnica, eu sou formado também em técnico de informática. Eu achava que eu gostava de parte de software, essas coisas, que foi que eu consegui entrar na NET, né? Trabalhei de técnico de instalador, essas coisas assim na NET. Mas aí acabou não se identificando. Não, eu achava que era, mas foi. E essa foto aqui é dessa época? Nessa época eu trabalhava já na NET já também e tava fazendo faculdade, né? Aí foi essa transição ali, mais ou menos ali 2016 para 17. Certo. Aí você se formou. Foto de formatura, dando graças a Deus. Nesse dia, eu acho que foi um dos dias mais felizes que você já teve, né? Cara, é um mix de felicidade, alívio, porque querendo ou não, você vai pro mercado de trabalho, né? Querendo ou não, você fica ali 4 anos na faculdade. A minha profissão, ela tem regulamentação, então me impede de trabalhar, né? Porque eu tenho o CREF, né? Então eu precisava do CREF para poder ir pro mercado de trabalho. Até então só podia estagiar, entendeu? E nessa foto, a impressão minha, você já tava mais fortinho? Cara, eu sempre tive a estrutura um pouco mais avantajada, né? Ombros largos, né? Aqui também mais... Aí tá de preto, né? Também, mas tá um pouco mais longe. Bacana. Então você se formou e logo depois que você se formou, qual foi o seu primeiro passo para poder começar a entrar nessa área? Como profissional, trabalhando. Eu saí de estagiário para efetivado, né? Na academia que eu trabalhava. E aí fui trabalhando em sala, né? Sempre trabalhando como professor de sala de musculação, né? Nunca trabalhei com aulas coletivas, não é meu perfil, né? E aí eu fui atendendo os meus alunos, até hoje eu atendo todo mundo da mesma maneira, né? Não conheço, mas vou atender, porque a pessoa tá lá, ela quer melhorar, ela quer saúde, ela precisa de uma segurança, então eu preciso fornecer isso para ela. Então eu atendia com todo mundo da mesma maneira. Igual eu falo, o que me fez crescer de fato na minha profissão é que eu amo o que eu faço, entende? Nós precisamos de dinheiro, sim, claro, né? Não vivemos um país capitalista,
Mas, cara, o que me mais move é meu amor, entende? O dinheiro ali é uma consequência do amor à minha profissão. Então, eu sempre vi essa maneira de crescimento, entende? Eu não vou buscando o dinheiro, eu vou buscando atender. Tanto que, né, meu propósito de vida é ajudar pessoas através da minha profissão, né? Eu tenho isso, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de ver sonhos realizados, eu gosto de ver pessoas satisfeitas com o meu trabalho, satisfeitas com a evolução dela, seja física ou quanto uma pessoa que não aguentava sentar direito por conta que travava o joelho ou a lombar e ela voltou a ter essa qualidade de vida, essa independência. Então isso é muito gratificante para mim, entende? Então essa linha de raciocínio que eu sempre tive, então me fez crescer, né? O ser humano com as pessoas e não tratar elas como nota de dinheiro, entende? Nossa, que bacana. Mas assim, todo começo, para quem abre um negócio, monta um negócio ou começa a trabalhar por conta de alguma forma, nunca é fácil. Porque a gente entrevista pessoas aqui toda semana e cada história assim que a gente escuta e aprende mais um pouco, e a gente verifica que realmente todo mundo, empreendedor até que está assistindo e tem um negócio, sabe que passa por perrengues, situações. Por quê? Porque você é novo naquela área. Sim. Você não entende de gestão. Como que eu vou fazer o preço para cobrar dos meus alunos? Qual que é o preço? Se você cobrar muito caro, ele vai procurar o cara que é barato. Mas se eu cobrar barato, eu também estou me desvalorizando porque o meu método é diferente. Sim. Eu tenho despesa para pagar, então eu tenho que controlar um fluxo de caixa, porque eu também vou ter os meus compromissos pessoais, ou seja, da empresa também. Então fazer a gestão do modo geral. E além de tudo isso, tem que fazer marketing. Por quê? Porque como que eu vou conseguir alunos se eu não divulgo em lugar nenhum, se eu não tenho um Instagram? Como que eu busco esses alunos? Sim. Como que eu formato isso? Então são muitos porquês. E eu queria entender, nesse primeiro ano, por exemplo, quando você começou a trabalhar por conta, porque até então você trabalhava numa empresa, você tinha um salário, depois acho que durante a faculdade você começou a estagiar em academia. Isso. Mas aí você abandonou o emprego, ficou só na academia. Só na academia. Aí a academia, imagino eu, te pagava um salário fixo? Sim. Um salário fixo e você sobrevivia com esse salário. Isso. E com esse salário você tinha que pagar a faculdade também? Não pagava porque eu tinha ProUni. Ah, show. Então já ajudou. É. Aí quando você se formou, você continuou um tempo ainda nessa academia. Isso. E aí você... Só que como a academia te pagava, você prestava esse trabalho para os alunos da academia, no caso. Isso, exatamente. Eu tinha um horário de trabalho, né? Uhum. Então, dentro do meu horário eu fazia o meu melhor. Porque se ele gostasse do meu trabalho, já acendia uma luzinha para a possibilidade de um personal. Entendi. Entende? Então, por isso que eu sempre mantive essa conduta de pensamento. Vou atender todo mundo da mesma maneira e com o meu melhor. Uhum. Aí você começou a ter aluno próprio, que ele te pagava por fora da academia nessa época. Já, depois de formado, né, já comecei alguns alunos, né, 1 ou 2 alunos, a hora-aula bem baixa na época também. Aí você meio que complementava a sua renda, a academia mais essas horas avulsas. Exato, que é o normal da nossa área. E aí área. O horário era diferente também, porque você não podia prestar o serviço dentro da própria academia. Eu trabalhava 6 horas pela academia, dentro dessas 6 horas eu não podia dar personal. Porque eu estava trabalhando para alguém, né? Assim. Sim. Aí depois os outros horários eu fazia Aí você foi complementando a sua agenda até que chegou um momento que você conseguiu não precisar mais, vamos dizer assim, do fixo da academia. Eu tive dificuldade, que eu acho que todo mundo tem, né? Quando você é CLT e você tem aquele medo de tirar o seu fixo para partir pro variável, né? Uhum. Então, eu tive essa coragem justamente no pior ano do nosso país, né? Que foi a pandemia. Eu saí em 2018, dezembro de 2018 eu saí da academia, né? Falei assim, vou tomar coragem. E 2020 entrou a pandemia. Aí entrou a pandemia. Entendeu? Aí esse foi um desespero pra mim na época, porque, tipo, caiu totalmente. Eu tive uma aluna que dava metade do valor. Falei assim, eu vou te dar metade do valor pra segurar meu horário e tal, vou te ajudar. Mas só. E conta... Uma só? E conta vindo, tudo, pandemia, né? Nossa. Foi difícil. Então, eu saí logo depois que veio a pandemia. Que eu criei a coragem
Mas acho que também foi bom, porque se eu passei aquele momento difícil, acho que não vai ter momento pior que aquele, né? Pra gente poder, que é autônomo, trabalhar, né? Então... Ixi, muita gente sofreu nessa época. Sim, sim. Mas depois que passou a pandemia, que você retomou, Sim. digo assim, para fazer o preço, para você cobrar a hora, né? Que eu acho que você cobra hoje por hora, como que funciona? Aula. Por aula. A aula tem 45 a 60 minutos. Certo. Para você chegar na definição de preço, você fez algum tipo de estudo? Só foi, você avaliou o mercado quanto o pessoal cobrava? É, e tira a média. E com o tempo eu fui subindo. Entendi. Conforme a sua agenda foi apertando. É, fui agregando valor, fui tendo mais prova social, querendo ou não. A minha área precisa muito de prova social, que é a evolução dos alunos, né? Ver o trabalho crescer também tanto comigo, que eu agrego eu sou atleta amador, então agrega a minha profissão, querendo ou não. Tem o shape, entendeu? Aí o que eu penso do meu trabalho, né? Eu agrego o valor com o shape, eu chamo a atenção e o meu trabalho, o meu conhecimento ganha o aluno, entende? Então hoje os meus alunos estão comigo não pelo meu shape, sim pelo que eu proporciono a eles. E todo o seu trabalho hoje ele é presencial? Ou você tem parte do seu trabalho que é online? Eu tenho online e presencial, trabalho das duas formas. Hoje o online o que seria? A consultoria, né? Eu entrego todo o protocolo certinho pro aluno, não tenho contato, eu tenho alunos de fora, eu tenho aluno na Irlanda. Então você consegue escalar seu tempo? Consigo. E tanto que o meu objetivo como profissional é cada vez mais trabalhar menos presencial, trabalhar mais no online. Porque online não tem teto, né? De ganho, né? Já no presencial tem o desgaste, que você precisa se deslocar, sair de casa, essas coisas, e tem um teto, né? Porque... Encheu a agenda, acabou. Já online eu não tenho esse teto, né? Essa escala. É. Aí mais pra frente a minha ideia também é trabalhar com outros produtos online, né? Muito bom. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Para quem tá assistindo, eu acho que tem muito essa dúvida também. Quando a gente vai contratar um personal, a gente é novo numa cidade ou não conhece numa academia, personagens, vai pedir indicação e tal. Quais são os pontos importantes que uma pessoa tem que observar na hora dessa contratação? Porque eu digo isso porque eu já tive vários personagens, né? Se eles estiverem assistindo, eu gostei muito de todos. Graças a Deus, minha escolha foi boa. Mas eu já vi, junto até com os meus personagens na academia, outros profissionais ensinando de forma não tão certa, vamos dizer assim. Quem sou eu para julgar? Mas o meu próprio personal falava, dá uma olhada ali, tá errado, tal, enfim. Então, para uma pessoa sair fora de um profissional, de repente, que não é tão qualificado, o que ela tem que observar? Como que ela faz uma escolha? Cara, primeiro observar se ele pratica o que ele fala. A educação física, a área de treinamento, ela é eminência prática. E, infelizmente, tem profissionais que alegam a falta de tempo para poder treinar. É igual eu falo, o homem não precisa ter shape de fisiculturista e a mulher não precisa ter corpo de paniquete, mas mostrar que ele treina, ter uma postura em sala, entende? Que você vê que a musculatura do cara ele é forte, não tô falando de volume, mas ele tem uma postura forte, controlada, sabe? Agora, você vê personagens que só de você bater o olho você vê que ele não treina. Então, como ele vai ensinar algo que ele não pratica? Né? Tanto que tem aquela frase que teoria sem prática vira demagogia. Então eu defendo muito isso. A gente tem que estar treinando. As pessoas têm que ver a gente treinando. A gente tá se cuidando. A gente também é um pouco de exemplo para os nossos alunos. Ver a postura dele em aula também acho muito importante. Porque assim, hoje em dia o celular, né? Não tem problema ir lá dar uma olhada no celular, tudo enquanto o seu aluno descansa. Mas assim, o aluno tá executando um movimento, o cara tá no celular ou batendo papo com alguém. Isso tem muito em muitas academias. Então, tipo assim, você está sendo pago para corrigir seu aluno. Por mais que seu aluno já sabe treinar, uma hora ou outra ele vai estar cansado, você tem que estar ali. Dá uma soltadinha no abdômen, postura, contrai o abdômen. Então, ter essas pequenas correções que é o diferencial do personal. Entende? Porque, de uma certa forma, a nossa cultura fica um pouco assim do personal só montar peso. Monta o leg press e deixa. E sai, entendeu? Então tem que tomar um pouco cuidado com isso, né? E a minha forma de pensar, tá? A parte curricular não é o que vai definir se ele é bom ou ruim, tá?
Tem um lance da formação que ele precisa, isso já parte, né, lei, né? Uhum. Então é obrigatório, mas você só se basear, pegar o currículo, ele é bom, vou contratar ele. Porque eu conheço muitos profissionais que têm praticamente só a faculdade, o cara é muito bom. Ele corrige, ele é atencioso, ele olha, ele individualiza o treino pro aluno, entende? Ele não passa a mesma forma de execução para todo mundo, porque cada um tem o seu tamanho, a sua dinâmica corporal. Então tem todos esses detalhes que faz o seu treino ser individual. Porque supino todo mundo vai fazer. Agachamento todo mundo vai fazer. Só que cada um com sua limitação e da sua maneira. Então, isso que torna o profissional de educação física ou personal diferente. É igual eu falo, a gente encanta. Hoje em dia tá tanta firula na educação física que a gente encanta com o básico. Fazer o mínimo. Às vezes fazer o básico, né? O mínimo já encanta o aluno. É isso que eu vejo mais que falta dentro da minha área, entendeu? Eles procuram fazer muita firula para agregar valor, mas no final das contas, o aluno tá ali 4, 5 meses, tá com a mesma dor, não evoluiu. Eu nem digo só evolução física, porque a evolução física não depende só do profissional, mas tem a qualidade de vida do aluno. Então, diversos alunos chegam comigo, tô com uma dor no joelho. Tipo assim, dá uns 2, 3 meses, a dor de joelho já sumiu. Hoje o meu joelho doeu. Vamos ver o que aconteceu. Essa postura aqui, entende? Então, todos esses detalhes que você consegue observar no profissional só de você estar vendo ele trabalhar. Você não precisa nem perguntar para ele. Só você observar ele trabalhando. Entendi. Então, o seu conselho, resumindo, é observar e tentar conhecer um pouco esse profissional antes de contratar. Para ver se ele faz o básico, que nem você está colocando, para poder entender como que é o formato de treino dele. Sim. Também tem... Você vai observar ele através de rede social, que são os trabalhos dele. Os resultados, mas também a postura. A postura, o físico. Às vezes também tem um lance de você ir bater o santo seu com o do personal, que é o estilo deles de ser, né? Tem gente que cobra um pouco mais grosseiramente, vamos falar assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Claro que cabe um pouco do personal também, conhecer o seu aluno para saber como ele vai trabalhar. Isso é um grande diferencial também de um profissional em qualquer área, saber lidar com pessoas. Entende? Para qualquer área que você imaginar, a partir do momento que envolve pessoas, você sabe lidar com elas, você vai ganhar qualquer tipo de público, né? Então, hoje eu não fico só preso a público que é shape. Eu tenho aluno idoso, tenho aluno de reabilitação, tenho aluno que chega com dor, que quer só qualidade de vida, que é de personal, é a maioria dos meus alunos. Qualidade de vida. Tá com uma dorzinha ali, não dói mais, já ficou feliz. Entende? Então, a parte de shape, né, físico, o volume é maior na consultoria online. Já a minoria quer buscar um shape. Mas essa galerinha minoria que quer buscar um shape, é óbvio, né, que não existe receita de bolo para todo mundo. Cada um imagina o que é cada um. Mas, por exemplo, uma pessoa que não é gorda de ter que emagrecer bastante ou que também não é muito magra. Vamos pegar eu como exemplo, um cara que é mais ou menos... Se quiser ficar fortinho, definido, além de ter que fazer uma boa alimentação, que nós já conversamos sobre isso, para ir na academia tem que exigir pelo menos quantas vezes por semana, no mínimo, para poder ter um resultado que seja. Eu digo porque eu já tive no passado pessoas que falaram para mim, é 3 vezes por semana 1 horinha de treino, que é legal o corpo descansar. Você treina um dia, descansa no outro, treina no outro, descansa no outro e vai alternando. Já teve gente que falou pra mim, não, você tem que ir todos os dias, os 5 dias você vai pegar um músculo num dia, outro no outro. Então existem algumas formas. Geralmente, pessoas que estão assistindo aqui o nosso canal são empreendedores e o que eles alegam é a mesma coisa que eu alego. Não dá tempo, mas desculpa, viu gente? Dá tempo sim. É que a gente às vezes a cabeça tão cansada e tem tanta decisão, coisa pra fazer que a gente pensa, eu vou lá na academia, parece que eu tô perdendo tempo, entre aspas, mas não tá, você tá cuidando do corpo. Eu tenho esse pensamento, eu não sei se quem tá assistindo também pensa assim. Ou às vezes você tá exausto, chega em casa, mas é uma questão de disciplina, propósito. Então por isso que eu tô perguntando. Uma pessoa, por exemplo, vamos supor, você tá dando a consultoria para mim. Para eu ir na academia, você me aconselha ir de segunda a sexta, Marcelo, se sacrifique e vá, que vai valer a pena, ou não?
Marcelo, vai pelo menos 3 vezes por uma temporada, depois a gente aumenta mais um dia, depois mais um. Qual seria o conselho? Cara, é mais ou menos essa linha de raciocínio sua. Primeiro, tem que analisar o que a pessoa quer pra ela, o quão ser fortinho, ser forte pra ela é o suficiente, né? Mas, baseando em tudo que você falou, é isso. É uma média de 3 a 4 vezes a semana. Só dar um exemplo, né? Fora desse nicho de pessoas que são empreendedores, tem pouco tempo. Só pra você elucidar o que eu tô falando. Tem um Mr. Olímpia que foi campeão 6 vezes. Ele treinava 4 vezes na semana. Ah, é? É. Mas as 4 vezes, tipo 1 hora de treino, 1h30? 45 minutos. A média de treino dele. Puxa. 45 minutos, 4 vezes na semana. Então a pessoa pode ter um bom resultado, com Sim. 45 minutos sendo regular. Dá. Mas assim, ele chegava para treinar, ele não chegava e ficava no celular. É um grave problema hoje em dia, as pessoas não estão corpo presente. Então, mas um treino bom de 45 minutos, Sim. quantos aparelhos a pessoa passa? E faz, tipo, quantas repetições em média? Tô falando um padrão. Cientificamente, preconiza em média de 9 a 15 séries para o agrupamento muscular. 9 a 15. Semanalmente, nem na mesma sessão. Digamos que ele treina 4 vezes a semana, vai dar mais ou menos um músculo por sessão, né? Pode fazer a gente tem um esquema dentro da musculação, que é o esquema de empurrar, puxar e perna. Que é um dia só de empurrar, no caso, peito, tríceps e alguma parte do ombro. No outro dia empurrar costa, bíceps, puxar, né? Costa, bíceps e outra parte de ombro. E no outro dia perna. Você treinou todos os músculos já, em 3 dias. Entende? Que interessante, eu nunca tinha ouvido falar dessa. Que em inglês fica push-pull legs, né? A gente faz isso. Tanto que hoje, mais ou menos, o meu esquema de treino é mais ou menos nessa linha. Push-pull legs, só que eu acabo repetindo 2 vezes na semana. Aí dá 5, eu treino 5 vezes na semana. E eu imagino que você tem aluno que busca emagrecer, deve ser a maioria. Sim. Você tem aluno que é raquítico e não tem dificuldade de ganhar massa. Mais difícil. Imagino. E você tem um aluno que, tipo assim, é uma pessoa normal, você olha e fala, o cara tá bom, por que o cara tá buscando? Mas o cara quer crescer, quer definir, quer ficar fortão. Você deve ter todo tipo de aluno, né? E o mais difícil qual que é? Você fala o mais difícil O que é ganhar de massa volume, é mais difícil? Tipo assim, de volume de procura? Não, o mais difícil Qual desse... pra chegar na meta dele. É o cara que ganha massa muscular. Cara Emagrecimento é mais fácil que ganhar massa muscular. Ah, é? É. E porque para ganhar massa é alimentação. São diversos fatores. Genética. O principal deles é a genética, né? Aí eu vou só contextualizar de novo para você entender o quão difícil é ganhar massa muscular. Um bodybuilder profissional, a média dele, o cara usa hormônio, o cara vive para aquilo, come certinho, treina pesado. A média dele de ganho de massa muscular por ano é 2,5 kg. Caramba. Fazendo tudo aquilo que ele faz. Agora imagine uma pessoa que treina 3 vezes por semana, tem os problemas da semana, tem o problema emocional, tem problema com as contas, tem problema com a família, tem problema, sabe? Entendi. O ambiente não proporcionaliza, né, para ele ganhar massa muscular. Então tudo aquele fator já é reduzido. De 2,5, você pode ter certeza que cai para menos. Então, tipo assim, é difícil ganhar massa muscular. Por isso que emagrecimento é mais fácil. E ambos os casos, você acredita que a alimentação ela é responsável por quantos % do resultado? Tipo assim, 50% é a disciplina na musculação, 50% a alimentação, ou não, um é mais que o outro? Cara, tem esse assunto, né, de 70 a 30, mas na verdade tudo é importante, porque não adianta você seguir 100% dieta se você não treina, aí você não vai ter músculo. E também não adianta você só treinar e não fazer dieta, porque você vai ter músculo e não vai ter estética, porque aí vai estar debaixo da gordura, entende? Então, tipo assim, no meu ponto de vista, os dois têm a mesma valência. Não tem como você diminuir um outro e aumentar o outro. Poxa, que legal. Vocês estão vendo, né, pessoal? Aqui o papo tá quente. Vou deixar o nosso convidado tomar uma aguinha. Pode tomar uma aguinha, tranquilo, pode pôr. E aí, pessoal, o que vocês estão achando desse episódio? Eu tô aqui para falar para vocês do nosso patrocinador, a Spaces Redução Tributária. E vou mostrar para vocês como que funciona na prática uma simulação. Vem aqui que eu vou te mostrar.
Esse nosso cliente, ele estava com dívidas ali na procuradoria do demais débitos. O saldo devedor dele era de 827 mil e nós conseguimos derrubar esse valor para 326. Ou seja, o nosso cliente teve 61% em desconto, que equivale a 500 mil reais dessa dívida. O que antes estava inadimplente na procuradoria, agora está sendo parcelado em 12 vezes de 3.447 e depois mais 108 parcelas de 2.636. E assim que ele terminar, esse cliente vai estar em dia com a procuradoria e vai estar com o caixa dele tranquilo. Esse foi só um exemplo de um cliente que conseguiu redução aqui na Spaces Redução Tributária. E se você tem interesse em receber uma simulação gratuita, assim como essa, entre em contato conosco pelo QR Code que está aparecendo na tela, ou então se você está nos ouvindo no Spotify, entre em contato pelo nosso site spaces com 2 S's. spaces.com.br. Caio, já teve algum momento que você pensou em desistir de tudo isso? Que você ficou cansado de alguma forma? Ou pensou em mudar de profissão? Não, como comentei com você no começo, eu amo o que eu faço e o caminho para o meu propósito é a minha profissão. Eu dependo da minha profissão para concretizar o meu propósito. Entendi, mas na pandemia, nem na pandemia você pensou, falou, poxa, é melhor procurar um trabalho, você continuou firme? Porque você acreditou que quando voltasse... Sim, porque assim, era um momento. Uhum. Quanto tempo ia durar? Não sabia. Mas o mercado fitness, ele cada vez mais cresce. Entende? Eu vejo que é um mercado sem fim. Não vai ter fim. Sempre vai estar vindo novas pessoas procurando saúde, procurando ter shape. Hoje em dia, devido ao excesso de trabalho, as pessoas trabalham muito tempo sentada, outros muito tempo em pé, sempre vai ter uma queixa de dor. E a área da educação física, ela é a prevenção, né? A gente previne que você fique doente. Lógico, tem algumas patologias, mas enfim. Mas estruturalmente falando, doenças, tem uma doença, a fibromialgia. Um dos melhores remédios para fibromialgia é a musculação. É um mercado sem fim. Então, tem essa parte, né? Mas o que, igual eu falei para você, eu amo o que eu faço, então eu tenho muita certeza do que eu quero dentro da profissão. Isso é o que eu falo, me move muito o amor que eu tenho em minha profissão. Eu amo estar dentro de uma sala de musculação. Ô Caio, então assim, nos dias de hoje, né, eu percebo uma coisa. Na geração mais antiga, não que eu sou tão antigo, viu, gente? Mas lá nos anos 90, 98, por aí, eu pensava em fazer academia naquela época, mas nem compara com o que é hoje. Tinha 2 academias na cidade, não era muito divulgado os benefícios de fazer uma academia. A mentalidade do pessoal era assim, só faz academia os bombados, quem quer ficar fortão. Eu tô falando, né, 98 mais ou menos. Hoje, em todo o bairro tem uma academia. Hoje as grandes franquias estão tomando conta da cidade. Eu vejo academias gigantes, academias 24 horas, não tem só uma na cidade, já tem mais. Pessoas motivadas. Hoje a gente tem o Gympass, aqui na empresa a gente tem, onde a gente consegue frequentar várias academias. Antigamente não existia um negócio desse, então existe uma facilidade. E outro dia eu vi algo que me chamou a atenção, que eu já passei por isso também várias vezes. A gente faz um compromisso de fazer academia, faz lá um contrato, uma mensalidade, passa o cartão em 6, em 12, começa motivado, não tem um personal, depois a gente desmotiva, mas como já passou o cartão em 6 meses, continua cobrando a mensalidade, só que você não vai na academia. Se você que está me assistindo passa por isso, fique tranquilo que não foi só você, não. Então tem essa situação. Então hoje a procura da academia aumentou. O propósito hoje é diferente do que era lá nos anos 90. E essa facilidade, porque é 24 horas, tem várias. Eu queria comentar um pouco sobre essa evolução, como você sente isso, se isso ajuda você como personal de alguma forma. Sim. Ficou bem mais forte também, né, depois da pandemia. Depois que aconteceu a pandemia, as pessoas tiveram um pouco mais de cuidado com a saúde. Tanto que hoje abrir uma academia aqui na cidade já lota, entende? Isso é muito bom pra mim, né, é mais público. Essa valorização da musculação.
né, buscando a saúde, porque igual você falou, elas não veem mais a musculação só como para ser forte, para ser bombado. Elas entenderam que precisa de musculação para ter longevidade. Né? Hoje em dia tem muita informação, o Instagram tem informação, então as pessoas ficaram um pouco mais conscientes, né? E elas entenderam que tem que cuidar. Porque igual eu falo, né? A gente tá cuidando de nós mesmos, né? Quando você deixa você de lado, você deixa muita coisa de lado. Então, a gente vê pessoas envelhecendo, perdendo a independência delas, né? Por conta desse enfraquecimento de massa muscular. É que é normal, né? Do envelhecimento, a gente vai perdendo massa muscular, vai envelhecendo. Então, a musculação ela ajuda a retardar essas coisas, né? Treinar perna, fazer o idoso treinar pesado também. Quando a gente fala pesado é de maneira individual, né? Uhum. Fazer o senhorzinho pegar um monte de peso, né? Que todo mundo acha quando fala pegar pesado. Porque o que vai prevenir, né? Esse processo de envelhecimento mais rápido, junto com a alimentação, ter um cuidado, né? Em geral, é a musculação. Ela tem muitas adaptações que fazem a gente ser longevo, mais saudável, né? Então, evita ou diminui a quantidade de medicamento. Então, tudo isso, as pessoas ficam mais conscientes. Né? Então, esse crescimento foi dado bem maior depois da pandemia. Antes não estava tão grande. Tanto que hoje, aqui na cidade, igual você comentou, tem várias academias. Tem, acho que, só de 24 horas deve ter 2 ou 3. Né? Então, isso é muito bom. Né? Quanto mais mercado, mais pessoas procurando. E a parte boa é que fica bem pulverizado, né? Então, quer dizer, aí não fica faltando aparelho na academia, porque o pessoal acaba se dividindo e aí você fica um pouco mais vazio. Porque antigamente, quando tinha meia dúzia de academia, quando eu comecei a fazer, nossa, rapaz do céu, era difícil conseguir aparelho. Ainda mais nos horários de pico. Você que tá sempre nas academias, qual que é o horário de pico de uma academia hoje? O maior de todos é 5h30, 6 horas. Vai até umas 8h30 da noite. É o horário que a gente tem que fugir, por isso que é bom de 24 horas. Você falou da importância da longevidade, ou seja, para você viver mais, né? Ter músculo saudável. Você falou da importância de treinar perna. A importância de treinar perna, eu sei que tudo é importante, mas se a pessoa tiver que fazer uma escolha, é melhor treinar a parte de baixo ou a parte de cima? A parte de baixo, porque a perna é que leva a gente onde a gente quer, né? Então, pernas fortes, vai prevenir queda. O maior índice de mortalidade em idoso é cirurgias de fêmur. Então, o idoso está fraco, ele cai, o fêmur é uma das primeiras coisas que começa a quebrar, entende? No momento da queda. Então, aí o idoso, e o fêmur é muito chato para recuperar. Aí o idoso está debilitado, ele não aguenta. Então, você evitando queda, você não tem lesão, né? E assim vai indo, vai desencadeando desse processo bom, né? Então, treinar a perna é muito importante. E a impressão que eu tenho, veja se é coisa da minha cabeça ou se faz sentido, você que está nas academias todos os dias. As mulheres têm mais facilidade, gostam de treinar perna, glúteo, a parte de baixo, inferior, e os homens querem ficar mais forte, então eu quero fazer mais aqui a parte de cima. Eu já vi vários por aí que é fortão e tem umas cambitinhas, que até piadinha assim na internet, né? Os caras fazem meme dessas coisas. Isso é verdade? Os homens preferem, ou isso tá mudando, ou é verdade? Os homens preferem treinar a parte de cima e as mulheres de baixo, ou não? Mudou muito, mas ainda assim, esse lance do homem querer treinar o superior, treinar peito, tem a ver com aquele negócio do macho alfa, igual a gente já comentou, né? De ele chegar, aquele peito grande, peito aberto e tudo. Mas treinar a perna também é muito importante. Mas igual você falou, né? Tipo, ter o superior bem desenvolvido entra na parte de treinamento. Ele treina frequentemente mais superior, não treina a perna. E quando treina, 1, 2 exercícios. E quando não alegam que é genética, essas coisas assim. Mas, cara, treinar a perna ela é tão importante porque vai fortalecer seus glúteos, vai fortalecer a perna, vai diminuir chances de lesões no joelho, no quadril, na coluna principalmente também. Que hoje muitas pessoas têm muita coisa na coluna para ficar muito tempo sentado, muito tempo em pé. Pessoas que trabalham com peso, entende? Então, você fortalecer essa região é muito importante.
Entende? Não tem a ver só, mas é bunda, músculo de mulher. Não, o homem também tem o glúteo, né, no caso. Então tem que treinar, entende? Tem que É um treinar. músculo como qualquer outro de qualquer pessoa, entende? E vocês, pessoal, estão gostando desse programa? Então deixa a sua curtida aqui, compartilha com quem precisa ouvir esse papo aqui, porque hoje tá legal e a gente tá falando aqui sobre saúde, que é muito importante. Principalmente você que já tá passando dos 40 aí, ó, é hora de correr atrás. Nunca é tarde para correr atrás, né? Por exemplo, uma pessoa que nunca fez academia e hoje a pessoa tá com 45, 50 anos, ela pode começar? Pode e deve, na verdade, né? A minha mãe começou agora com quase 60 anos. Ah, é? Tá fazendo dieta dela, tá fazendo exercício dela, emagreceu, acho que foi 14 quilos em 6 meses. Nossa, Então nunca é tarde. E falar nisso, eu fiquei sabendo que você era gordinho. Sim, fui obeso. Mas foi bem gordinho? Ao ponto de amarrar o tênis e faltar, né? Porque Nossa, a barriga quantos anos prendeu. você tinha nessa época? 18. E você já estava na faculdade? Ou ainda não? Não, comecei a faculdade com 22 para 23. Ah, foi alguns anos depois. Mas você emagreceu antes da faculdade. Deu mais emagrecidinha antes. E o que te incentivou a emagrecer, a correr atrás dessa parte da saúde na época? Quando eu fui amarrar o tênis e faltou o ar. Que aí a barriga Nossa. prendeu o ar. Ah, é? Foi aí que deu estalo. Tinha 18 anos. E algumas vezes, sim, eu ia no médico, né? Esporadicamente, postinho, alguma coisa. A pressão já estava um pouco mais elevada. Eu creio que se eu não tivesse a vida que eu tenho hoje, com a idade que eu tenho hoje, 35 anos, eu teria, acho que, pressão alta, pré-diabético ou diabetes. Mas alguém te incentivou ou foi só você mesmo? Não, foi o estalar acendeu a luzinha na cabeça e eu fui. E quais ações você tomou que deram o resultado de emagrecer? Você começou a fazer o quê na época? Academia e alimentação? Eu dei uma controlada de leve na comida, mas foi começar a musculação. Porque como eu era sedentário, só o fato de começar a musculação já aumentava meu gasto calórico. Então você já ganha um emagrecimento. Eu já parti de 1.0. Mas é aquele negócio, conforme você vai evoluindo, a exigência fica maior. Entendi. Bacana, gente. É isso aí então, pessoal. Agora a gente vai pegar aqui o Caio de surpresa. A gente vai fazer o nosso quadro na lata. Aquele quadro que você já conhece, que ele só pode responder sim ou não. Não vale outro tipo de resposta. Tudo bem, Caio? Preparado? Sim. Já tá no clima. Então vamos lá, são 10 perguntas. Vou começar aqui então, vai ser uma sequência de 10. A primeira. Já montou um treino sabendo que a pessoa não ia seguir nem a metade? Sim. Já pegou um aluno que parecia tranquilo e virou um desafio enorme? Parecia tranquilo, mas aí virou um desafio depois. Já percebeu que o maior trabalho não era o corpo, era a mente da pessoa? Sim. Já precisou ser mais firme do que gostaria para evitar que alguém se machucasse? Sim. Já viu alguém travar por falta de disciplina e não de capacidade? Sim. Olha, tudo sim hoje, hein? Já saiu de uma situação com consciência tranquila, mesmo sabendo que podia perder o aluno? Sim. Já se doou além do limite por alguém que não te valorizou no final? Sim. Já pensou em desistir num dia ruim, mesmo sabendo que estava evoluindo? Não. Já entendeu que nem todo aluno quer mudar de verdade? Sim. Você já percebeu que às vezes as pessoas falam que não tem tempo e usa isso de desculpa? Sim. É o que mais acontece, né? Então, ó, baseado nessas perguntas aqui, eu queria que você visse umas duas e comentasse com a gente. Eu vou escolher a 5 e a 6. E a 7. Vamos lá. Isso. Já viu alguém trabalhar por falta de disciplina e não de capacidade? Já. Hoje em dia as pessoas querem estar motivadas a todo momento. Nem eu e nem atletas profissionais têm motivação a todo momento. Isso é verdade. Tá? Então, hoje em dia as pessoas têm que entender que a gente precisa ter a disciplina, a resiliência para fazer aquilo que a gente não gosta no momento. É igual a gente fala, o que separa crianças de adulto é fazer o que não gosta. Quem faz o que gosta é criança. Então,
É mais ou menos essa linha de conduta que eu tenho em relação a essa pergunta. E a outra, sobre dar além do limite, na verdade eu sempre entrego um pouco além do que eu vejo os outros profissionais trabalhando. E infelizmente tem pessoas que, vamos usar assim, tudo bem que ela está me pagando, né? Mas te usa além e depois arruma um pretexto pra... Ou simplesmente somem, que acontece mais em consultoria online. Aí depois você vê lá, tá com outra pessoa. Eu acho que essa falta de comunicação mostra que não me valorizava, entende? Então, cara, as pessoas que me procuram, trabalham comigo, elas têm livre-arbítrio pra procurar outro profissional e tá tudo bem. Como tem outras pessoas que saem de outros profissionais e vêm comigo, né? Às vezes, já tive a conversa que a pessoa, Caio, eu queria ver outra pessoa, ver outra abordagem de trabalho e tá tudo bem. E depois de meses a pessoa voltava a trabalhar comigo depois de novo, entende? Mas esse fato de você não comunicar, né, o final do trabalho, eu acho que mostra que não me valorizava. Entendi. Então, mais ou menos. É um pouco de experiência, assim, profissional, que dói o cotovelo quando fala, mas acontece, né? Então, infelizmente... E hoje, como que você faz para poder divulgar o seu trabalho, né? Além de... Eu penso que a maior divulgação é você fazendo o trabalho. Então, você está numa academia, tem Sim. outras pessoas ao redor olhando, poxa, que legal aquele cara, a técnica dele. É um jeito de divulgação. Outro jeito é filmar, colocar nas redes sociais, é mostrar o antes e depois. Então, hoje, assim, as pessoas que chegam até você, elas te conhecem mais por conta de que meio, de que canal? Indicação, ver no Instagram, na academia? A parte de personal é mais indicação, o boca a boca. Agora, a consultoria online, a maioria é tudo tendo a prova social do meu Instagram, vendo a evolução dos meus alunos e a minha evolução também. Então, esses dois mecanismos são o que mais representam hoje a vinda de alunos, de novos alunos para mim. E geralmente, numa média, eu sei que isso varia de pessoa para pessoa, mas uma pessoa que te procura em busca de uma mudança física, seja para emagrecer, para ganhar massa, independente do objetivo. Geralmente um tempo mínimo que a pessoa consegue olhar no espelho, numa foto e perceber uma mudança depois da consultoria, ela seguindo certo, tudo que você orienta. Geralmente a primeira diferença já acontece em quanto tempo? No meu trabalho, eu tenho um desafio que é mais emocional do que, assim, de resposta fisiológica, né? Ou resultado físico. Eu desafio a pessoa a fazer 21 dias 100% o que eu propus para ela. Sem refeição livre, fazer os cardios certinho, fazer os treinos, fazer dieta, tudo bonitinho. Tem gente que nesses 21 dias já tem resultados incríveis já. Entendi. Vai de pessoa para pessoa. Inclusive minha filha teve um resultado muito incrível, porque ela foi certinho. Eu não consegui, gente, fechar os 21 dias, mas minha filha conseguiu. Exatamente. Que bacana. Caio, além da evolução física, que tipo de marca você gosta de deixar nas pessoas que você atende? Eu gosto muito que elas aprendam comigo também, porque além de eu entregar um resultado, antes disso, eu sou um educador. Eu ajudo a educar elas com novos hábitos alimentares, ajudo ela a educar dentro de uma sala de musculação para fazer um exercício correto. Igual eu falo muito para meus alunos de personal. Se um dia a gente deixar de trabalhar por algum motivo, eu tendo a plena consciência que você vai treinar sozinho, você vai treinar correto, para mim é válido. Entende? Porque o resultado em si não depende só de mim. O que depende só de mim? O ensinamento. Então, até onde eu posso ir, eu entrego, né? Então, essa parte de eu ter certeza que os meus alunos vão ser independentes, se eu por algum motivo eles deixarem de trabalhar comigo, é sensacional. E você pensa que praticamente todo mundo precisa inicialmente, quando quer entrar nessa rotina fitness, de ir para academia, pelo menos inicialmente, por um prazo, precisa ter um bom profissional acompanhando, porque se a pessoa for sozinha, por exemplo, tentar, ver vídeo na internet, que hoje é assim, né? Sim, assim que faz, deixa eu ver. Aqui, ó, deixa eu puxar. Tô fazendo certo. A pessoa não tem aquela postura, o encaixe certo dos músculos, né? Porque, gente,
eu treino com o Caio, comecei a treinar com ele há pouco tempo. Tem algumas coisas que ele corrigiu que eu achei fantástico. Coisas assim que eu não sabia. Assim como o personal meu anterior também corrigiu algumas coisas, o antes do anterior também. Então, cada profissional enxerga algum detalhe que é pequeno, mas que faz a diferença. É sobre isso que eu quero falar. Porque se a pessoa só olha vídeo na internet, embora tem vídeos bons na internet, tem vídeos ruins, né? Tem que saber filtrar, mas mesmo assim não basta, porque a pessoa do vídeo não está olhando o seu movimento para poder falar, ó, um pouco para a esquerda, corrige. Você só viu e acredita que está fazendo o correto. Sim. Como você disse que você gosta que as pessoas aprendam com você, então eu imagino que, seja com você ou seja com outro personal, é importante aprender a fazer os movimentos corretos. E depois do tempo, se a pessoa quiser ficar autônoma, treinei com o personal 1 ano, acho que eu já entendi, entre aspas, né? Posso ficar sem personal? Se eu tiver disciplina para treinar e fazer o treinamento correto, tudo bem. Agora, tem gente que acaba ficando viciada no seguinte sentido, nós humanos somos assim, eu sou assim, por exemplo, minha esposa assim, eu conheço muita gente assim. A gente precisa de alguém no comando para poder incentivar, senão você não vai. Para a pessoa também estar ali falando, vai, mais uma série, vamos lá. Ó, põe mais 5 quilos aqui. Porque se depender, de repente, da pessoa, a pessoa fica ali, aqueles 10 quilos ali, vai ficar 1 ano com os 10 quilos ali, né? Outro vem põe mais 3, põe mais 5 e vai embora. Então é uma série de coisas. Então, contextualizando tudo isso, eu imagino, veja se eu estou errado, que uma pessoa que nunca foi para academia, e a pessoa quer começar a malhar, é mandatório ela ter um profissional, seja... No pior cenário, eu não tenho dinheiro para pagar um personal, o personal da academia que seja. No pior cenário, tem que ter alguém que tenha conhecimento, que corrija os movimentos por um período. E se você é autodidata e consegue treinar sozinho, ok, né? Mas se você não é, aí entra naquele lance da motivação. Você começa cheio de gás. Agora eu vou ficar. Aí você treinou ali 1 mês, 2 meses, aí não tem ninguém te acompanhando, aquele silêncio. Você não vai mais. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Como toda área, a gente precisa de profissionais para nortear, fazer o correto, né? Então, a educação física também não é diferente. Somos educadores de físico. Né? Então, é o nosso papel corrigir o movimento, tá observando, adaptar o movimento ao indivíduo, cada indivíduo tem a sua mecânica diferente, então tudo isso é levado em conta. E quando o indivíduo vai lá, copia o treino de alguém, ele tá dando um tiro no escuro, né? Ele tá copiando, mas às vezes esse cara tem, sei lá, um desvio, sei lá, na coluna diferente que ele tenha de quem ele está observando, então essas coisas só o profissional vai conseguir aconselhar ele. E também tem o quê? Que é comprovado, né, cientificamente, que tendo o personal, o aluno se dedica mais. Porque às vezes, igual você falou, treinando sozinho, você fica ali com aquela preguiça de colocar os 5 quilos, fazer um movimento um pouco mais pesado, alguma coisa, e o personal vai ali, ele vai te empurrando. Direto eu escuto, nossa, nunca peguei essa carga treinando, tipo, é 2, 3 semanas de treino, entende? E a pessoa já treina meses sozinho. Então, você observa que as pessoas não dão ao máximo. E tá tudo bem, mas por quê? Qual que é o problema? Elas se cobram por algo que elas não estão fazendo. Então, aí tem que tomar cuidado. E eu também, como profissional, eu não posso deixar aquela pessoa se frustrar. Eu tenho que mostrar pra ela que aquilo que ela tá proporcionando pra ela não vai trazer o resultado que ela quer. Ela tem que mudar. Fazer ações que ela não faz, entendeu? Então, o profissional, é igual eu falei pra você, eu tenho que saber lidar com pessoas. Eu tenho que saber lidar com aquela pessoa, pessoas pensam diferente. Então, eu entendendo como a pessoa funciona, eu vou saber cobrar dela. E ela vai ter aquela animação, motivação, entende? Que às vezes faltava pra ela. Então, o papel como do profissional que eu vejo é isso, entende? Pegar esses detalhes, o pulo do gato, sabe? Que só quem pratica mesmo, de fato, vai saber te ensinar. O cara que tá vendo, ele não vai pegar essas ideias. Então é muito importante a gente que é profissional de educação física para nortear as pessoas a treinarem corretamente. Bacana. E olha, a gente tá ouvindo isso de um cara que vocês viram no começo introvertido,
quieto, acanhado. Hoje lidar com o público, tem que falar com todo mundo. Hora de corrigir, ele corrige mesmo, fala, não tá nem aí. Anda todo bombadão na academia. Você é um cara que chama atenção. Para um cara que é introvertido hoje, já é bem visto. Enfim, quando ele vai treinar com a gente, vai lá, pega os pesos, coloca, faz errado, ele vem chamar atenção. Com um jeitinho, mas chama atenção. Não dá moleza, né? Você é um cara que... Ah, viu, tá bom. Não, você aguenta mais um pouquinho. Vai lá. Caramba, então não é fácil, não. Mas que evolução na sua vida, né? Eu digo assim, evolução pessoal. Sim. Porque do começo... Como você era introvertido e hoje, com a sua profissão, não ia caber você ser o mesmo Caio antigo, né? Eu tive que evoluir, né? Uma das ferramentas que eu usei, eu faço terapia, né? Eu sempre falo isso pra todo mundo, né? Uma das ferramentas que fez eu evoluir como pessoa, né? Como profissional também, foi entender como eu funciono, entender meus pontos fracos e entender ter a ação do que eu preciso fazer para poder melhorar esses pontos fracos meus, né? Então, essa parte de introvertido, dependendo do contexto, é um ponto fraco. Então, eu preciso me comunicar com pessoas dentro da minha profissão. Se eu não for comunicativo em certos momentos, eu perco o network. Então, eu sempre procuro abrir uma academia nova, vou lá, frequento mais aquela e vou indo. Sempre fazendo um pouquinho ali de network, conversando, do meu jeito ali, né? Mas eu vou construindo. Legal, cara. Que bom. E eu tenho aqui algumas perguntinhas na nossa caixinha do Instagram. Eu vou fazer 2 das que estão aqui, né, para você responder. Tem uma aqui da Paula. Ela pergunta assim: hoje, se você estivesse começando do zero, faria algo diferente do que você já fez desde o início da sua carreira? Eu trabalharia mais a minha rede social. Mais a sua rede social, porque você acha que você começou um pouco tarde de movimentar. Um pouco tarde. Poderia movimentar mais, fazer mais vídeos. Ainda eu tenho uma dificuldade de falar em vídeos, então eu lá atrás eu trabalharia mais, para estar mais apto para fazer isso hoje, né? Bacana. E tem aqui a pergunta do Renato. O Renato pergunta assim: você acha que a faculdade te preparou para a realidade do dia a dia? Ou foi tudo aprendido assim na prática mesmo? Não. Prática. Vivenciando, trabalhando, entendendo as pessoas. E a faculdade de uma certa... Até na parte prática, tá? A faculdade, ela me credenciou a entrar no mercado de trabalho. Me proporcionou isso. Agora, preparar para o mercado de trabalho, não, ela me credenciou. Agora, preparar, não. Preparar foi trabalhando. Dando a cara a tapa para bater. Legal. E se você pudesse voltar no tempo, dar um conselho lá pro Caio, naquela foto que a gente viu da formatura lá, que vai começar uma nova fase na vida, e tivesse a oportunidade de chegar no pé do ouvido do Caio, dar um conselho para ele, você daria algum conselho? Não faça isso, faça aquilo, se prepare melhor para isso, enfim, qualquer conselho que seja. Ou não, você falaria para ele: bota o bonezinho e vai. Nossa, difícil a pergunta. Não tenha medo de errar. Às vezes acho que eu já perdi algumas oportunidades por medo de errar. Ou por medo, né? Vamos falar assim. Você era uma pessoa que tinha medo de errar? Eu me cobro muito, né? Então às vezes acho que eu perdi algumas oportunidades pelo medo de errar. Quer fazer com tanta excelência que às vezes você fala: não vou dar conta, deixa quieto. Exatamente. Entendi. Seria um bom conselho pra ele, né, cara? Errar faz parte. Sim. Né? Legal. E se a sua trajetória, a sua história, você como personal, fosse um filme, fosse um personagem de desenho, ou título de uma série, qual seria e por quê? Teria 2 ali que tem a característica bem parecida. É o Seiya dos Cavaleiros e o Goku do Dragon Ball. Olha. Os dois representam muito, né? Tipo, a resiliência. Nos momentos que eles estavam mais assim, quase que para desistir, foram momentos que eles estavam, tipo assim, mais fortes. Eles conseguiram mais energia, né, para poder derrotar os inimigos dele. Então, tipo, resiliência, persistência, sabe? Foco.
né? O Goku é um cara que sempre gosta de estar treinando, ou seja, sempre gosta de estar evoluindo como pessoa. O Seiya é um personagem que ele gosta de estar onde ele se sente desafiado. Ele não é sempre o superior. E ao mesmo tempo, os dois eles têm muita humildade. O Goku, por exemplo, com toda aquela força, tinha os momentos ali de que a Titi, que é a esposa dele, batia nele, ele ficava quieto, entendeu? Então, tipo assim, ele é forte, mas ele sabe se colocar no lugar dele, humildade. Então, acho muito legal esses dois. Que marca muito minha infância também, né? Legal, muito bom. E assim, só falando um pouquinho de futuro, porque tá acabando já o nosso tempo, você se vê nos próximos anos aí a seguir, de que forma na vida profissional? Você se vê vendendo mais consultoria online, enchendo sua agenda? Não sei como está a sua agenda hoje, vamos falar do 100%, sua agenda está 50%, 60%, 30%. Queria que você comentasse se tem espaço ainda para quem está assistindo contratar o Caio. Queria que você falasse também, olhando aqui para a câmera, alguns diferenciais. Você fala assim, por que eu vou contratar o Caio e não contrato o Zé lá da academia? Estou dando um exemplo. O que o Caio tem de especial para eu contratar o Caio? Tem agenda? E como funciona esse treinamento online, essa consultoria sua, para você até vender seu trabalho, né? Para quem está assistindo ficou curioso, nós vamos colocar o seu Instagram aqui na tela, o seu contato, é mais explicar para quem está assistindo aqui. Bom, futuramente, né, você comentou, eu vejo mais trabalhando na parte online. Igual eu tinha comentado com você no começo do programa, na verdade, vejo que o online não tem teto, entende? E eu não preciso estar presencialmente para estar ganhando dinheiro no online, né? Eu gero um produto e esse produto automaticamente se vende. Para isso tem que construir várias coisas, né? Não é tão fácil chegar nesse nível, né? Mas a minha ideia é chegar num nível desse, né? Futuramente. E diminuir o presencial, sim. Hoje, a minha agenda, ela deve estar comprometida ali na casa de 90%, 95%. Caramba! Foi igual eu falei, aos poucos eu estou tirando o pé da agenda da tarde, né? Eu não demito aluno, mas... conforme eles desistem, você não completa. Não é algo que eu vou, como fala, colocando no Instagram ou divulgando que está livre, né? Eu procuro trabalhar mais na parte da manhã e tá praticamente toda cheia já a minha agenda, graças a Deus. Qual tipo de consultoria é essa, só para a gente entender melhor? E que resultado você promete? Como que é esse acompanhamento? Bom, meu acompanhamento é online, à distância. Eu tento falar assim, eu preciso arranjar meios que me aproximem ao máximo do meu aluno, mesmo estando longe. Assim ele se sente mais confortável, né? E ele percebe que tem alguém se importando com ele. Hoje em dia eu acho muito importante o profissional mostrar que a gente se importa com o aluno. E não que só porque ele está pagando que eu vou entregar o que eu prometi. É um diferencial. No meu caso, eu vejo isso como diferencial, porque falam muito do meu atendimento, né? Sempre reclamam, eu mandava mensagem pro antigo treinador, ele respondia depois de 3, 4 dias. Então, eu acho muito importante essa proximidade, né, com os meus alunos. Hoje eu trabalho no esquema onde eu peço feedbacks semanais para os meus alunos, né? Analiso tudo, altero o que achar necessário. Eles me mandam um vídeo de execuções, né? Então, sempre que tiver alguma dúvida, ele manda, tô com dúvida nessa execução aqui, me corrige, por favor. Eu analiso o vídeo, corrijo como achar melhor. E, basicamente, essa é a minha conduta de trabalho, né? Tenho o meu horário de trabalho, que eu fico aberto pro... Teve dúvida, manda, eu respondo sempre o mais imediato possível. Tento não atrasar 2, 3 dias, porque aí entra no que eu falei pra você, né? Na carência do aluno. Ele vê que tá largado. Ele sentiu que tá largado, por mais que você seja um bom profissional técnico, você perde aluno, entende? Então, você precisa trazer essa parte de humanização do seu aluno, senão você perde. Então, basicamente, hoje minha consultoria online ela trabalha dessa maneira, o mais próximo possível do aluno. Entendi. E quem quiser essa consultoria é só entrar em contato com você, aí você vai fazer tipo uma avaliação, entender
o que a pessoa busca para ver Isso. se consegue montar o treino, a dieta, tudo que ela precisa para alcançar o resultado Lá no dela. meu Instagram, né, tem, ou pode me chamar pelo direct, ou tem um link do WhatsApp, que pode me chamar direto também. A gente conversa, eu procuro entender, né, o perfil do aluno e vou atender da melhor maneira possível. Muito bom. Caio, como a gente está chegando aqui no nosso finalzinho, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está aqui assistindo. Você pode falar olhando aqui para essa câmera. Essa mensagem tem que ser do seu coração, seja para um personal que está começando a carreira, ou para um empreendedor, ou para alunos de academia, aquilo que tiver no seu coração. Que todo tipo de gente está assistindo a gente. Tem empresário, tem aluno, tem personal. E eu queria que você deixasse uma grande mensagem final. Tá, vamos lá. Seja você profissional ou o aluno, né? Tenham paciência, persistência, acreditem no processo. Não vai ser de um dia para o outro que vocês vão construir algo, seja o profissional, construir uma rede boa de alunos, ou o aluno conquistar o seu resultado. Mas não desistam. O profissional que ama o que faz e o aluno que ama o processo, ele vai conquistar o que você quer. É isso que eu falo. Ame o processo e tenha paciência e persistência. Oh, gente, que bacana. Isso serviu para mim também, viu? Eu preciso ter mais disciplina. Porque se a gente esperar só a motivação, como você disse, já é muito mais difícil. Gente, esse papo tá muito gostoso. Queria pedir para vocês deixar mais uma vez um like, compartilhar com quem precisa ouvir esse papo. E lembrando que toda quinta-feira, às 19 horas, a gente tá aqui com mais um programa do Gestão Sem Gravata, sempre contando a história do empreendedor. Vocês veem que aqui a história é real. Aqui a gente gosta de saber como que a pessoa se formou, tomou a decisão, o que ela acha da área que ela atua. Então acompanhe o nosso canal. É toda quinta às 19 horas. Então agora aquele finalzinho que você estava esperando, né? A gente quer agradecer aqui mais uma vez o pessoal que trabalha aqui, o Caio, né, que veio aqui. Muito obrigado, Caio, por hoje, por ceder esse tempo aqui pra gente. Agradecer você que ficou aí até o final, porque você já sabe, né? Aqui a gente sempre fala da rotina do empreendedor, como ela é, sem frescura e, claro, sempre sem gravata.